legal, trabalhando dentro da ANSES, na divisão de educação, ter essa oportunidade também de contato com o mundo acadêmico, que é um mundo que até pouco tempo atrás, do qual eu fazia parte. Tá? Talvez completando um pouquinho o que o Kleber e o Marcel comentaram, eu sou engenheiro de materiais de formação lá na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, e fiz um duplo diploma com a Escola de Química de Lille. Então, eu também tenho uma formação em Química. Depois eu fiz o meu mestrado em Engenharia de Produção na UFRJ, no programa de Engenharia de Produção lá da COP, e aí eu fui explorando questões já um pouquinho interdisciplinares ligadas ao ensino de engenharia. Então, como que a gente pode abordar temas mais amplos, né, dentro do escopo da formação do engenheiro. E acabei indo para a França, fiz meu doutorado lá em Grenoble, onde a gente se conheceu, e fiz o doutorado num laboratório, né, da engenharia industrial, dentro de um grupo de ecodesign, um grupo de pesquisa em ecodesign, e aí a minha ideia era voltar um pouquinho para essa coisa da engenharia de materiais, e eu pude fazer uma pesquisa sobre reciclagem de materiais, economia circular, que era um tema que estava começando na época, e aí a minha tese foi sobre a integração da circularidade dos materiais no projeto de produto. Então, era como a gente podia, além da análise do ciclo de vida, fazer uma análise do ciclo de vida de materiais, né, para tentar fechar cadeias, né, de materiais, fechar cadeias de reciclagem, ou valorizar mais os materiais. Tá? 2 anos atrás, aproximadamente, eu entrei na Granta, Granta Design, que eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco da história dela, que é uma empresa que é uma spin-off da Universidade de Cambridge, fundada por um professor famoso, né, da universidade, e ela acabou depois sendo comprada, né, pela ANSYS, adquirida pela ANSYS, e a gente virou um departamento de materiais dentro da ANSYS. A ANSYS, se vocês não conhecem, é uma grande empresa de software de engenharia de simulação, tá? Então, vocês vão ver também por que é importante ter esse conhecimento sobre os materiais dentro da simulação. Tá? Então, hoje, eu preparei uma coisa que assim, a gente vai tentar estruturar um pouquinho essa ideia de seleção de materiais dentro da concepção e do projeto de um produto. E aí eu vou passar rapidinho uma evolução sobre o uso criativo dos materiais ao longo da história, que é uma maneira de a gente contextualizar um pouco qual é a incidência, né, dos materiais na sociedade, de um modo geral. Depois, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira etapa, né, que a gente precisa ter antes de fazer uma seleção de materiais, que a gente conhecer os materiais, saber o que são. A segunda etapa é propriamente dita a seleção, e aí eu vou trazer uma metodologia específica com a qual a gente trabalha, que é uma metodologia já bem difundida. Se der tempo, a gente pode fazer um estudo de caso industrial, para mostrar para vocês as várias dimensões que são consideradas, né, que podem ser consideradas no projeto de seleção, e falar um pouquinho dos nossos recursos pedagógicos, porque eu acho que pode ser interessante, tanto para os professores como para os alunos presentes hoje, de verem, né, esses documentos que a gente tem disponíveis gratuitamente no nosso site, e a gente abre depois para um bate-papo, né, perguntas, respostas, mostrar mais coisas e tal. Bom, começando do começo. Né, nos tempos antigos, a gente tinha materiais e eles eram o que dava para a gente usar na época. Então, madeiras, cerâmicas, metais, pedras. Então, a gente vê aqui, né, nessas esculturas, esses produtos que eram ritualísticos, né, e depois artísticos, mas sempre com uma dimensão um pouco simbólica, né, que tinha um trabalho que era feito, e os materiais, eles serviam para isso, né, para moldar um pouco
conforme a disponibilidade de materiais em função dos lugares, né, os mitos, né, a arte ainda era muito ligada a essa coisa da religião, e os produtos eram de necessidades básicas, então era comer, caçar e servir ao Deus que você tinha escolhido naquele momento. Com o passar do tempo, a gente vai descobrindo novos materiais, mas a gente também vai descobrindo novos processos. E isso também, quando a gente fala de materiais, é muito importante a gente saber que eles são inseparáveis dos seus processos respectivos. Então, a gente vê como vitrais já eram feitos há muitos e muitos anos. Esse daqui é um exemplo lá do Irã, né? Então, o vidro sendo trabalhado dessa forma, com uma forma de uma chapa horizontal, né? E no caso, assim, desde a Idade Média, a gente começa a trabalhar o vidro também de outra forma, como, por exemplo, com o vidro soprado. Então, você vê que tem resultados diferentes, né, produtos diferentes que vão aparecer em função da evolução dos processos também. Mais recentemente, os metais tomaram assim um lugar primordial, né, na questão da indústria, né, e dos produtos, e tanto numa dimensão artística, uma dimensão, vamos dizer assim, mais humana, né, como numa dimensão de grandes obras, e a gente pode falar assim que a Estátua da Liberdade, né, que é feita de cobre, ela é uma grande obra de arte, mas ela também é uma enorme obra de engenharia, né? Então, conforme o tempo vai passando, os metais se tornaram um grande vetor de desenvolvimento da engenharia e aí do trabalho, né, de produtos cada vez mais complexos e com desempenhos cada vez maiores do ponto de vista mecânico, térmico, etc. Bom, e aí a gente chega na segunda metade do século XX, onde acontece um boom enorme nos materiais, que é o boom dos polímeros, e que permitem coisas que antes eram impossíveis, e a gente começa a imaginar coisas ainda mais inovadoras. Então, por exemplo, aqui, essa é uma escultura, né, de um artista chamado Anish Kapoor, que foi posta ali numa sala, né, chamada Grand Palais, lá em Paris, que é feita, né, de PVC, e dentro você pode entrar, e tem uma questão também da transparência, né, que tem uma cor dentro, então tem também um lado sensorial nessa escultura, e é algo que também só foi possível, ou só pode ser feito dessa forma, porque nós temos polímeros hoje e processos para trabalhar esses polímeros, né, dessa maneira. Mas a gente tem outras extrapolações interessantes, que também foram trabalhadas por artistas. Então, no caso aqui, a gente tem esculturas feitas com papel. Acho que vocês talvez já tenham até visto alguns vídeos, né, desse artista chinês, que faz esculturas de cabeças, né, ou de rostos, e elas são todas feitas nesse tipo de papel dobrado, que você consegue abrir como se fosse uma sanfona, né? E aqui à direita a gente tem o que começou a ser possível, por exemplo, com a manufatura aditiva, né, a fabricação 3D, que são formas que também nunca teriam sido possíveis com a manufatura subtrativa, né, que é o contrário do aditivo, né, com a usinagem, né, com a fundição, com as técnicas mais tradicionais, e que abre um novo campo de possibilidades também para os designers e para os engenheiros de produto. E aí eu queria só mencionar um projeto que é muito próximo, porque eu participei, eu trabalhei com um artista, né, que fez essa escultura, que queria fazer uma escultura em tamanho real de um monge, assim,
nessa postura, né, a partir de um arquivo em 3D, um modelo em 3D, e só que ela queria que fosse uma escultura oca, e ela queria fazer com fibras de lótus, e que fosse algo mantido por uma laca vegetal, enfim. Daí a gente trabalhou uma maneira de fazer isso, a gente fez um molde em manufatura aditiva, fazendo camadas sucessivas, né, colando camadas sucessivas de cartolina, porque tinha uma questão de preço, de custo, né, de transporte também, não podia ser muito pesado, porque ia ser feito no Camboja, foi feito o molde na França. Daí a gente usou a fibra com essa laca vegetal, né, para a laca solidificar a fibra, né, no lugar, grudar tudo junto. Deu esse resultado, então dá para ver aqui, acho que os lábios, né, aqui uma narina, né, e no final ela inclusive usou folhas de ouro para dourar, né, fez a deposição dessas folhas com uma técnica também tradicional, e ficou uma escultura bastante impressionante. As pessoas quando veem, né, ficam maravilhadas, e é uma mistura muito interessante de técnicas modernas e técnicas tradicionais. Então a gente hoje também consegue fazer coisas meio híbridas assim. Então, o que está por trás dessa evolução toda? Então, a gente vê aqui nesses gráficos, esses são gráficos que a gente pode fazer com o software que a gente desenvolveu, mas que mostram, aqui na pré-história, os materiais, então, distribuídos aqui entre resistência mecânica, né, e densidade. E a gente vê que a gente tinha materiais naturais disponíveis, materiais cerâmicos e vítreos, também disponíveis, e muitos, né, vocês veem que são também de origem animal, né, e alguns poucos metais. No caso, inicialmente, só o ouro que estava disponível na sua forma metálica, porque ele não oxida, né, e as pessoas começaram a trabalhar o ouro porque ele era muito maleável. Pouco evoluiu até o início do século XX e a Revolução Industrial. A gente teve alguns novos materiais, então, assim, acho que o mais notável seja talvez a cortiça, algumas novas madeiras, e olhe lá, porque elas já estavam disponíveis. Borracha natural, né, vinda das seringueiras, do EVA. Novas cerâmicas, então talvez o concreto a gente já tinha dominado um pouquinho melhor, os tijolos e alguns metais, né? A gente começou a metalurgia, que era justamente conseguir reduzir os metais nas suas formas metálicas e poder trabalhá-los e não trabalhar os óxidos que estavam disponíveis assim nos minérios na natureza. E aí, sim, no século XX, a gente teve uma grande explosão no número de materiais. E isso que complexificou as coisas, ao mesmo tempo que trouxe todas essas possibilidades que a gente mencionou. Então, como que a gente faz para preencher essas lacunas agora de conhecimento que foram criadas, né, ou essa necessidade de conhecimento com o surgimento de tantos materiais? Eu vou começar com uma introdução da nossa empresa, para contextualizar um pouco, né, historicamente, como que a gente atacou esse problema. Lá na Universidade de Cambridge, dois professores, o professor Mike Ashby, que é muito conhecido tanto pelo trabalho de pesquisa dele em ciência dos materiais, como também como educador, ele escreveu muitos livros-texto, e o professor David Seaborn se juntaram para comercializar um projeto de ensino de materiais, um projeto baseado em tecnologia, baseado em software. Eles desenvolveram esse Cambridge Engineering Selector, que era usado para uso acadêmico e comercial, e um produto industrial que chama Granta MI, que é Material Intelligence. Né? E assim foi fundada em 94 a Granta Design. As coisas foram evoluindo lentamente até 2001, quando a ASM Internacional, que é a Sociedade Americana de Materiais,
se juntou à Granta, né, numa parceria para desenvolver ainda mais a empresa e o software, e a empresa começou a crescer. Tanto que, em 2011, a gente decidiu criar uma divisão específica para a educação, para dar suporte ao CS EduPac, que é a versão pedagógica, e também desenvolver mais colaborações acadêmicas e mais recursos para ensino e aprendizagem, que se tornaram, né, todo um vetor de desenvolvimento dentro da empresa. Isso continuou até 2019, no ano passado, quando a gente foi adquirido pela ANSYS, né, que é essa grande empresa de software para simulação e engenharia. E aí, nesse ano, a gente mudou, né, a roupagem do software, chamando ele agora de Granta EduPac, para entrar um pouquinho mais em conformidade com a suite de softwares da ANSYS, né, e tem uma série de melhoramentos e coisas que aconteceram esse ano que também a gente vai poder dar uma olhada. O professor Mike Ashby, essa é uma foto bem recente dele, ele é conhecido por esses gráficos que a gente já viu e por esses livros-texto. Então, se vocês tiverem mais interesse sobre seleção de materiais, esse daqui acho que já foi traduzido para o português, que chama Seleção de Materiais em Projetos Mecânicos. Esse Materiais e o Meio Ambiente, eu não sei se foi traduzido já, mas ele tem outros livros também que são, que viraram referência também em termos de projeto de produto e seleção de materiais. Então, na visão dele, o Granta EduPac seria usado com um pacote de recursos pedagógicos, com mais de 1.000 instituições que usam, né, e mais de 100.000 estudantes hoje que abrem, né, os nossos recursos dentro das aulas, né. E o Granta Selector, que é um outro software que a gente tem também para uso profissional, mas para uso acadêmico igualmente, ele é uma versão mais completa, que foi expandida em termos de bases de materiais, e que é, digamos assim, o que originalmente era conhecido como CES, né, o Cambridge Engineering Selector. Então, fora esses dois produtos que são usados no ensino e na pesquisa, a gente também tem esse produto chamado Granta Material Intelligence, que é usado na indústria, e no Brasil, por exemplo, ele é usado pela Embraer para gerenciar todos os dados que eles têm sobre materiais e todos os dados de processos que eles têm. Que é uma coisa importante para fazer depois relatórios, certificação, etc. Então, é uma grande base de dados que eles mesmos criam. Então, a gente fornece o esqueleto e eles vão preenchendo tudo. E aqui no Brasil, temos algumas universidades também que usam a parte acadêmica. Tá? Uma coisa que é interessante notar é que, especificamente, a Granta, com essa equipe de educação, ela tem uma série de pessoas que foram formadas, né, então, muitos doutores e tal, para serem especialistas em determinados campos e ajudar a desenvolver os nossos recursos. Então, eu, por exemplo, sou especialista na parte mais de ecodesign e sustentabilidade, mas a gente vai ter especialistas da parte aeroespacial, na engenharia mecânica, na ciência dos materiais propriamente dita, enfim, tem vários aspectos, engenharia civil, e a equipe colabora, né, entre si, então essa parte de produto, de relação acadêmica e de desenvolvimento de recursos, e também colabora com professores, né, com pesquisadores que vão nos trazendo estudos de casos, que vão nos trazendo bases de dados, que a gente vai também incluindo. Bom, como eu disse, temos mais de 1.000 instituições, né, que usam em mais de 70 países. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem desde que eu comecei, a gente está tentando ampliar o uso, então tem um foco muito grande no Sudeste e no Sul, por enquanto, mas eu acho que em breve nós vamos ter projetos com a Universidade Estadual do Amazonas, teve já projetos com a Universidade Federal do Sul da Bahia, enfim, a ideia é, obviamente, disponibilizar esses recursos cada vez mais para as universidades em todo o Brasil. E
E aí a gente volta àquela questão, né? Por que ensinar materiais em si? A gente tem, obviamente, a engenharia de materiais, uma formação própria, a gente tem cursos de introdução à ciência dos materiais, a ciência dos materiais na maioria das engenharias, no design também tem uma preocupação com os materiais, mas como e por que a gente faz isso? E aí vocês vão ver que a nossa abordagem ela é muito mais transversal, né? A gente usa o exemplo, por exemplo, do professor James Stewart, que foi um dos pioneiros do ensino de materiais na Universidade de Cambridge, e como a gente viu, né, naquela época tinha só algumas centenas de materiais. E hoje a gente está lidando com mais de 200 mil materiais de engenharia. Então, um professor, quando ele se confronta a isso, ele tem novos desafios. Primeiro é como que o aluno vai conseguir abarcar essa quantidade absurda de materiais e de propriedades. E segundo, e é engraçado porque essa lista só vai crescendo à medida que o tempo passa, eu vou adicionando alguns itens. Em termos de complexidade, a gente tem novas disciplinas, a gente tem conteúdos interdisciplinares. A gente está falando agora de sistemas de materiais, a gente não está falando mais de um material sozinho. Então, muitas vezes você vai ter, se você for pegar o para-brisa de um carro, você tem várias camadas de materiais diferentes, não é só vidro, né? Você tem a questão da sustentabilidade, que em si é complexa e interdisciplinar e está cada vez mais presente nos currículos, nos projetos e nas exigências da indústria. A gente tem a internacionalização do ensino, que faz com que justamente tenha muitos intercâmbios e a gente precisa trabalhar com uma base comum para o entendimento e para a aplicação dessas informações. E aí, essas últimas coisas mais recentes. Então, o uso crescente de ferramentas de simulação é um fato, e a gente ter sido integrado à ANSYS é uma comprovação disso. Então, os materiais estão cada vez mais próximos da simulação, né, da modelagem, dos modelos analíticos e numéricos. E esse ponto eu adicionei para hoje, né, mas porque é a primeira apresentação desse tipo que eu faço desde o início da pandemia. A gente tem a questão da virtualização do ensino, que vai se fazer cada vez mais presente, que a gente queira ou não. A gente só levou, digamos assim, um pequeno pontapé no traseiro para fazer com que as coisas avancem um pouquinho mais rápido, né? E aí, onde que a gente tipicamente encontraria dados sobre materiais? Numa tabela no Excel, né, que vem de alguma empresa, né, ou num livro-texto, tanto de engenharia de produto como de ciência dos materiais, né, ou em arquivos soltos, né, ou na Wikipédia, fazer uma pesquisa no Google, tem algum fornecedor que dá para a gente uma lista, a gente vai catar informação na indústria, enfim, tem uma quantidade muito grande de fontes possíveis e as coisas não estão sistematizadas, né? Não é fácil da gente comparar. Essa dispersão é prejudicial, a dispersão de formatos também dificulta, e como que a gente operacionaliza, né? Como que a gente torna isso palpável, utilizável. Então, o software que a gente usa para ensino de materiais, ele já vem preencher essa primeira lacuna, né? Mas, além disso, ele vem acompanhado de recursos pedagógicos que estão no nosso site. Então, a gente vai também falar um pouquinho sobre eles no final. E tudo isso foi desenvolvido especificamente para atender essa necessidade de entendimento sobre os materiais. Hoje, como eu disse, os materiais têm implicações transversais, então a gente começou, obviamente, com conteúdos mais focados em ciência dos materiais e engenharia mecânica, mas se a gente for falar de projeto de produtos, a gente também vai ter que falar de uma série de outras disciplinas, e a gente tem conteúdos em termos de materiais, de dados e de ferramentas para abordar tudo isso. Porque, obviamente, que os projetos, muitas vezes, como a gente disse, vão ser interdisciplinares e vão criar conexões e ter interfaces entre várias dessas áreas, né? E os projetos, inclusive acadêmicos, eles podem começar bastante simples, né, no primeiro ano, e progressivamente até um projeto de trabalho de graduação ou um projeto de iniciação científica, onde a gente vai estar muito próximo já
da realidade dos materiais de engenharia. Então, a gente começa com poucos materiais na nossa base, com níveis, né, introdutórios, e a gente vai acrescentando propriedades e materiais, complexificando, né, as questões, quando a gente chega nas bases especializadas, que são usadas nos projetos mais no fim do curso. Quais são essas bases? Enfim, como a gente viu, para cada uma das engenharias, a gente praticamente vai ter um pacote de dados específico, né? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco essas bases genéricas de nível 1, 2 e 3, e a base de design, mas a gente pode depois, na parte de perguntas, ver um pouquinho quais são as especificidades dos dados para as outras bases que são usadas em seleção. E aí as ferramentas, vocês vão ver, são bastante simples. A gente tem ferramentas, vamos dizer assim, um pouco mais iniciais, né, que são sempre as mesmas, a navegação nos dados, a busca e a seleção. E aí o que é interessante é que tudo isso está integrado junto, então essas bases vão ser conectadas tanto aos materiais quanto aos processos também respectivos. A gente tem uma ferramenta de análise de ciclo de vida simplificada, que permite também adicionar essa dimensão ambiental que a gente mencionou, e uma ferramenta de autoaprendizagem também interessante, porque a gente acredita muito nesse aspecto, né, das aprendizagens ativas, né, e dos alunos não serem passivos perante todo esse conhecimento que está à disposição. Então, como que os alunos também podem compulsar esses dados para se formarem. E, finalmente, aqui algumas ferramentas mais avançadas que vêm do nosso software para pesquisa, o nosso software profissional, que, se der tempo, a gente pode dar uma olhada, mas que são ferramentas que permitem rapidamente você substituir um material, você pode fazer uma modelagem numérica e fazer uma estimação de propriedades dos materiais e ver como que eles se encaixam. Você pode adicionar materiais e comparar e ver quais são as aplicações possíveis, baseado em usos de outros materiais com propriedades similares. Enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas quando a gente vai se aprofundando e vai refinando um pouquinho o uso das ferramentas. Tá? Bom, a gente tenta sempre abordar os materiais conforme esse tetraedro que acho que foi introduzido por alguns professores, em especial o professor Callister, que é muito famoso aqui no Brasil. Eu, por exemplo, estudei com o livro-texto dele, que mostra que realmente está tudo conectado em termos de processamento do material, vai ter uma influência na estrutura, que vai influenciar as propriedades e o desempenho, e, enfim, todos esses elementos precisam ser considerados de forma um pouco conectada. O que acontece? Até, sei lá, o século XX, com o empirismo, né, que a gente tinha, que a gente simplesmente ia lá e testava as coisas e via qual era o resultado, a gente sabia que tinha uma conexão entre processamento e desempenho, né, porque você vai lá, você forja a espada e você vê que ela ficou mais dura, e tinha até uma história que eu não sei se é verdade ou não, que a espada que era usada em muitos combates, ela ficava mais poderosa, mas por quê? Porque tinha o sangue dos combates anteriores, então quando ela era forjada de novo, né, quando o carbono ia entrando naquele ferro, então você ia gerando uma liga, né, de aço com isso, e é por isso que tinha uma explicação por trás, mas a gente não sabia, né? Então tem vários indícios de que a gente conhecia essas conexões, até a gente poder averiguar a estrutura, né, da matéria, ter teorias sobre como que a matéria é composta, etc., e chegar nessa questão das propriedades. Tá? Então isso também são coisas que a gente vai poder averiguar no software. E aí a gente tem duas abordagens possíveis, né? Se a gente vai falar de desempenho, a gente pode começar com uma abordagem pela ciência, onde a gente justamente vai averiguar a questão das propriedades. A gente fala, não, eu quero
tal elemento, porque ele vai me dar tal estrutura cristalina, que vai ter tais ligas, e vai ter uma resistência mecânica, ou uma plasticidade por causa das discordâncias, dos tamanhos de grão, enfim, tudo isso até chegar nas caracterizações, né, das macropropriedades e no desempenho do produto. E isso a gente vê em cursos mais fundamentais, né? Por outro lado, a gente também tem uma abordagem pelo design, pelo projeto de produto, que vai ser mais usada na engenharia mecânica, ou nas engenharias, ou no projeto de produto em si, que é assim, eu quero um produto tal, ou eu tenho um produto tal, essa propriedade eu medi e quero mudar, ou quero melhorar. Como que eu faço? E aí você vai entrar dentro das explicações sobre por que tal propriedade existe, qual que é a origem dela, como que eu posso trabalhá-la, né? Então, todas as duas são abordagens possíveis, dependem do curso, dependem da disciplina, dependem do projeto, e às vezes da empresa também, tem empresas que fazem mais pesquisa fundamental, e que depois vão disponibilizar coisas para produtos, e a gente acaba também lidando com ambas no nosso cotidiano, e as ferramentas dão suporte a ambas. Então, já falei bastante, para vocês não adormecerem, eu vou mostrar rapidamente o EduPac e o que é possível fazer com as funções básicas e a riqueza de informações que existem, tá? Bom, vamos começar aqui no nível 2. Esse nível 2, ele tem 100 materiais, então vocês veem que eles já podem ser acessados aqui em função das subclasses dos materiais e tal. Se eu clico, por exemplo, aqui nos compósitos, eu vou abrir aqui a minha aba de navegação, onde eu tenho os materiais todos organizados em pastinhas, então eu tenho os compósitos de matriz metálica, os compósitos de matriz polimérica, estão todos bonitinhos aqui. Como a gente tem 100 materiais, a gente não vai ter tantos compósitos, tá? Mas se eu abrir aqui, por exemplo, um polímero reforçado com fibra de carbono, eu vou ter aqui a ficha dele, né, com uma imagem do material em si, né, uma imagem de um produto que usa esse material, e aí eu vou ter as informações. Então, eu tenho propriedades gerais, como densidade e preço, vou ter propriedades mecânicas, térmicas, elétricas. Já no nível 2, eu tenho uma riqueza, por exemplo, de resistência química em diferentes meios, bastante grande, né? Dados geoeconômicos, dados ambientais sobre a produção primária, extração, processamento, a pegada de CO2 também no processamento e a reciclagem. E aí eu chego aqui embaixo, tem algumas notas técnicas, né, algumas diretrizes, né, de projeto e usos típicos. Então, já dá para você ter uma noção muito grande do que é o material. Então, você pode já começar, se você tem uma pergunta sobre um produto que é feito já com esse material, você já pode aprender olhando isso. O que é muito poderoso? A gente tem aqui embaixo esses links. Então, se eu estou no universo de materiais, se eu estou numa ficha de material, eu posso ver quais são, dentro do universo de processos, os processos que se aplicam a este material. Então, por exemplo, eu vou ter processos de junção com adesivos e fixadores, eu vou ter conformação de compostos, vou ter aqui algum tipo de usinagem, tratamentos de superfície, texturização, polimento e algum tipo de deposição, né, com revestimento. Tudo isso, vamos supor, eu vou abrir aqui, o que poderia ser interessante? Vamos ver essa metalização a vapor. Aí eu tenho uma explicação também com imagens de como funciona o processo, tem um esquema aqui que mostra como é o processo, qual é a compatibilidade dele com os meus materiais, qual que é a função desse tratamento, né, qual que é a compatibilidade econômica, tem uma série de atributos de processo com informações aqui que permitem também eu depois usar esses critérios na minha seleção. Então, eu posso fazer seleção de material e seleção de processo
concomitante. E aí, se eu estou vendo uma ficha de um processo, eu também posso voltar aqui para o universo dos materiais e ver quais são os materiais que podem ser submetidos a esse tipo de revestimento. Tá? E isso é importante porque permite que a gente tenha uma cultura sobre materiais e processos que é fundamental para qualquer procedimento depois que a gente vai ter de seleção de materiais. Tá? Voltando aqui, talvez, para o meu material, todas essas... uma coisa que é interessante do ponto de vista pedagógico, e eu acho que até eu também tenho usado isso como lembrete de algumas coisas. A gente, às vezes, se forma e não usa um conhecimento e ele fica ali meio, né, paradinho, perdido no fundo da nossa cabeça. Então, vamos dizer que a gente esquece o que é uma dureza Vickers, né, exatamente como que ela é medida, etc. A gente vai ter aqui um pequeno lembrete, né, com uma explicação, né, que vai poder ser também usado, mobilizado na hora da seleção, e com também referências para livros-texto famosos, enfim, para a gente também poder aprofundar, tanto do ponto de vista de ensino, como do ponto de vista de um projeto. Tá? Então, o software, ele permite isso, que é o que a gente, se não usasse software, usaria outras fontes de dados, como a gente falou, existem na internet, bases e tal, mas aqui a gente tem essas conexões, essa coisa dos links, que, por exemplo, podem permitir uma operacionalização mais ágil, né, uma boa mobilização desses conhecimentos. E aí a gente pode também... Oi? Só para te avisar que a gente pretende encerrar 11 horas, você tem aí mais 6, 7 minutos, tá bom? Para a gente ter... Mas mesmo com o atraso? A gente começou 10h15, né? Deu 45 minutos. Você tenta finalizando para a gente ter aí, sei lá, 20 ou 30 minutos de perguntas. Tá bom. Então... Aí você pode também ir... Talvez tenha coisas que você possa voltar no momento das perguntas, entende? Sim. Então tá bom. Então eu vou voltar aqui para a apresentação. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho algumas outras funções que eu não abordei, que eu vou abordar, então, na prática. E só comentar, então, eu não sei se temos muitos alunos do design, comentar um pouquinho sobre uma outra base de dados que a gente pode voltar depois, se vocês tiverem interesse. A gente está falando dessa questão das propriedades, e a gente percebe que os designers, eles têm uma outra abordagem também dos materiais. Então, se os engenheiros, por um lado, vão ter interesse em produtos de consumo, produtos complexos, técnicos, produtos do dia a dia, os designers, eles vão ter uma visão mais voltada para produtos icônicos, produtos inovadores e produtos legais, né, que foi a minha tradução do cool, né, do inglês. E os materiais vão ser vistos pela materialidade, pelos designers. E a gente criou uma base de designers que vai ter produtos que possam estimular tanto engenheiros como designers. Então, essa é uma base que permite comparação de produtos, vai ter conexões com os materiais, com os processos, com uma base de designers e uma base de fabricantes. E a gente tem visões alternativas dos materiais, tanto na visão do engenheiro como na visão do designer. Então, o designer, a gente viu aquelas propriedades todas, ele vai ter propriedades e atributos estéticos aqui, e numa escala qualitativa, que talvez seja mais fácil de ser aplicada ou aprendida pelos alunos de design, que não são tão afeitos assim às propriedades da engenharia quantitativa e talvez nem tenham necessidade disso tudo, né? Então, dentro da base de design, que a gente pode depois olhar no momento das perguntas, a gente vai ter essa visão dos atributos estéticos. Então, quando a gente também vai ter alguns processos de fabricação, mas quando a gente for ver os gráficos, que eu vou mostrar para vocês aplicados a um caso, quando a gente for ver os gráficos, a gente tem aqui
a possibilidade de ver, por exemplo, a dimensão sensorial do toque, se ele é mais quente ou mais frio, e a gente vê como estão distribuídos, por exemplo, as espumas e os materiais mais leves, aqui do lado esquerdo, são mais quentes ao toque, e os materiais mais densos e digamos, com uma resistência mecânica mais elevada, talvez sejam mais frios ao toque. E aí a gente pode discutir isso e saber por que isso acontece. Então, isso é interessante para um design, e da mesma forma, usar para comparação, por exemplo, de propriedades ambientais. No caso, a gente colocou aqui as cores para a pegada de CO2. Tá? Bom, a parte específica de seleção dos materiais, a gente tem uma metodologia por trás que explica por que a gente pode partir de uma bicicleta inicialmente de madeira e chegar numa bicicleta de fibra de carbono, obviamente com a inovação que vem dos materiais. Isso parte de uma noção chamada índice de mérito. Então, quando eu faço aqui o meu gráfico, onde eu tenho as minhas propriedades dos materiais, eu tenho aqui uma linha que vai representar a relação entre as propriedades. Então, não basta só eu olhar o que é mais leve ou o que é mais resistente separadamente. É importante que eu veja, nessa linha aqui de inclinação dada, né, pelo índice, qual é qual é a relação entre essas propriedades e como que eu faço para melhorá-las. Então, se eu quiser otimizar essas propriedades, como que eu consigo? Então, por exemplo, no caso, se eu quiser algo mais leve, mais resistente, eu tenho que estar acima dessa linha. E isso dado para algum tipo de material específico. Então, se eu estou pegando aqui a minha bicicleta inicial de madeira, ela vai estar aqui, mais ou menos, e aí eu passando a linha, eu pego todos os materiais que estejam próximos dessa linha, porque eles podem até ser mais densos, mas eles vão ter uma resistência melhor, então eles vão ter performances equivalentes. E aí a gente consegue ver por que a gente foi evoluindo para metais, depois a gente chegou a fazer em polímeros, e depois ligas mais avançadas, por exemplo, de magnésio ou de alumínio, até chegar na fibra de carbono, que no polímero revestido com fibra de carbono, que está bem mais longe da minha linha, e que, por exemplo, essa é a bicicleta que, se não me engano, registrou as maiores velocidades. Então, o desempenho dela foi o melhor possível, porque ela também tinha essa coisa do material ser o melhor possível. Como que a gente define isso? Essa é a metodologia de seleção sistemática de materiais que a gente costuma abordar, que foi, digamos, muito difundida pelo professor Ashby. Então, a gente parte de todos os materiais, a gente vai definir uma função, que aquela peça ou aquele produto tem que fazer, restrições, então, pode ser limites, né, para certas propriedades, pode ser resistência a certos meios, etc., e objetivos, então, o que a gente quer otimizar, o que a gente quer maximizar ou minimizar. E aí a gente vai colocando uma triagem a partir desses filtros todos para ver o que sobra, né? Então a gente depois tem uma série de candidatos que podem ser ranqueados em função do objetivo, e a gente vai discutir a partir de outros dados que a gente tem, então de bases mais especializadas ou de fornecimento dos materiais, de capacidade de processo, de local, de contexto, qual que é o melhor material para aquela aplicação. Eu vou, ao invés de fazer esse exemplo, na verdade eu vou fazer assim, eu vou fazer esse exemplo extremamente simples, e se vocês quiserem, eu tenho um estudo de caso que a gente pode fazer na parte de perguntas, que mobiliza todas essas questões e todas as ferramentas, mais ou menos, que eu falei, que é para a seleção de material para uma porta, de um automóvel. Nesse caso, é só para uma aplicação rápida para a gente ver como é que acontece. E como é que a gente pode, por exemplo, usar o software e essa metodologia para fazer isso. Se a gente pega um material para uma asa de um avião, ele precisa ser rígido, ele precisa ser resistente mecanicamente, precisa ser tenaz, então pode ser frágil, e precisa ser leve. E se não for qualquer coisa dessas, a gente vai ter algum tipo de falha, como a gente vê aqui no exemplo.
Então, eu vou voltar aqui para o software e vou entrar aqui na parte de gráficos e de seleção. Então, eu vou simplesmente pegar e falar assim, preciso de um material rígido e com resistência mecânica. Então, no eixo Y, eu vou pegar aqui, dentro das propriedades mecânicas, o módulo de Young, que é a propriedade ligada à rigidez. No eixo das abscissas, eu vou pegar aqui a resistência mecânica do meu material. Eu posso definir escalas e tal, mas vamos deixar do jeito que está por enquanto. Os meus materiais, meus 100 materiais estão aqui. Eu posso ver como é que são as famílias, né? Eu posso dar uma olhada em quem que são esses aqui, quem que são esses aqui, especificamente esses aqui. Posso ver quem que é esse aqui que está mais para cima, uma liga de tungstênio e tal. E se eu quisesse, só graficamente, se eu quero material rígido mecânico, eu posso pegar uma caixinha aqui e fazer uma seleção dos materiais mais rígidos e mais mecânicos que eu tenho. Vou excluir todos os outros, vou tirar essa etiquetinha, eles estão aqui já acinzentados, mas eu posso retirá-los e posso me aproximar aqui e ver quem que são os mais rígidos e mais resistentes. E aí eu vou ter algumas escolhas aqui e algumas que eu acho já meio esquisitas, porque cerâmicas não dá para fazer porque elas não são tenazes, elas são normalmente bastante frágeis, né? Se tiver uma trinca, na hora da decolagem, a asa quebra. Então, como que eu posso excluir esses materiais? Então, eu vou criar aqui uma etapa de limite, que é para colocar uma daquelas minhas restrições. No caso, é uma restrição mecânica ligada à tenacidade e à fratura, tá? E se eu não sei qual que é o valor, eu tenho aqui uma pequena escala que me indica, olha, cerâmicas chegam mais ou menos até 10, né, megapascal vezes metro, raiz de metro. E aí você fala assim, bom, então eu quero algo que seja mais resistente, então ao invés de 10, vou botar, sei lá, uns 20, né, aqui na minha escala. Então, pelo menos 20 em tenacidade à fratura. Aí eu aplico, eu estava com 39 materiais, se eu aplicar aqui, eu caí para 26. Tá? Caindo para 26, se eu volto para o meu gráfico, eu já vejo que as cerâmicas foram retiradas. Só que eu também estou vendo aqui umas coisas que provavelmente não funcionariam, porque talvez sejam um pouco caras, um pouco pesadas. Então, o que eu faço? Eu faço mais um gráfico, onde eu vou colocar as propriedades gerais de densidade no eixo Y e preço no eixo X. Porque preço também, embora não tivesse ali nas minhas especificações, sempre é necessário. É uma questão importante no projeto de qualquer produto hoje em dia. Vou excluir de novo quem não passou pelo crivo anterior, e aí eu chego aqui a alguns candidatos. Então, se eu quisesse algo bem barato, eu pegaria um ferro fundido. Se eu quisesse algo bem leve e não me importasse com o custo, eu pegaria um polímero reforçado com fibra de carbono. E aqui no meio, eu vou ter algumas ligas de alumínio, que são um compromisso interessante. E se eu olhar aqui essa liga de alumínio forjada endurecida, eu vejo que eu tenho, né, um exemplo de aplicação do meu avião. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples de como eu posso mobilizar esses conhecimentos fazendo essa análise sistemática com filtros, etc. Agora, eu estou aqui com 100 materiais, vocês concordam comigo que isso é bem simples, não corresponde à realidade. Então, eu vou mudar de base de dados e vou entrar aqui na base de dados de nível 3, que vai até 4.000 materiais, e vou aplicar esse processo de seleção nessa base. Vocês veem que eu agora estou com 1.722 materiais que ainda estão passando. Então, as heurísticas, as minhas estratégias de resolução e de seleção, elas mudam, e eu preciso abordar outros tópicos, né, ou ter outras formas de selecionar os materiais com filtros talvez mais restritivos, para chegar num material ideal quando eu estou lidando com essa quantidade. A metodologia é a mesma, a gente só dá uma refinada nela e uma aprofundada. Tá? Então, vocês veem aqui a complexidade que mas como a gente consegue trabalhar isso junto do software.
Tá? Já talvez encaminhando para algumas últimas coisas, e para a gente abrir já para as perguntas, eu tenho, então, esse caso que a gente pode ver, que é um caso que a gente desenvolve também num artigo, num estudo de caso que está no nosso site, que a gente pode fazer depois juntos para ver um pouquinho melhor como integrar materiais e processos também, como usar a modelagem de compósitos para testar compósitos, como adicionar dimensão econômica, e eventualmente a gente pode também ver como adicionar a dimensão ambiental à seleção. A gente também pode dar uma olhada naquela base de dados de design, se vocês tiverem interesse, dependendo de quem estiver assistindo. E aí, só para deixar aqui um recado e não esquecer, falar dos nossos recursos pedagógicos online, que vocês podem acessar facilmente. Tá? Então, vamos voltar aqui para o modo apresentação. No nosso site, que é grantadesign.com, a gente tem a nossa seção Education, né, onde a gente vai ter os recursos pedagógicos aqui, tem recursos para os alunos, especificamente, né, porque a gente não disponibiliza a mesma coisa para professor e para aluno, e vocês, enfim, normalmente os professores que têm uma licença do software conseguem fazer login, enfim, para poder abordar, para poder adentrar toda a base que tem internamente no site. Tá? Eles estão repartidos por assunto, por tipo, por língua, e a gente já começou a colocar português, e por nível. Então, vocês podem ir investigar um pouquinho essas coisas. O que é legal é que tem muito recurso em acesso livre, em acesso aberto, para vocês baixarem e darem uma olhada. Temos várias apresentações que foram, em grande parte, feitas pelo professor Ashby, então são de extrema qualidade, e a gente tem vários estudos de caso avançado. Então, por exemplo, esse estudo que eu vou mostrar para vocês sobre a porta, ele também está lá, mas tem várias aplicações diferentes. Então, tem seleção de material para tablet, considerando a sustentabilidade, a gente tem a questão do lixo plástico, tem design de um skate, enfim, tem vários estudos para áreas diferentes que abordam questões diferentes. E todos os estudos de caso estão em acesso livre para vocês também verem exemplos de seleção de materiais aplicado. Para design específico, enfim, a gente também vai ter, para design e para engenharia de produto, a gente vai ter um white paper que fala sobre produtos, materiais e processos, alguns exercícios, arquivos de projeto, temos vídeos também e alguns pôsteres que podem ser interessantes. Eu não sei o que está em acesso livre, mas acho que muito disso está em acesso livre para vocês lá. Outra dica que eu queria dar para vocês é que a gente participa da organização de um simpósio de ensino de materiais, e a gente tem uma grande comunidade internacional de educadores ligados ao ensino de materiais que se reúne 3 vezes por ano. Infelizmente, esse ano tudo foi adiado, mas era uma vez por ano em Cambridge, uma vez nos Estados Unidos e uma vez na Ásia. A vantagem de tudo ter sido adiado é que esse ano vai ser mais fácil das pessoas participarem usando uma plataforma online que a gente vai disponibilizar. Então, vai ser um evento online de um dia, normalmente são 2, mas de um dia, e vai ser bem interessante com apresentações de membros da nossa comunidade de ensino. E aí, obviamente, isso abrange muito mais do que só a seleção de materiais ou do que só o software em si. Pelo contrário, a gente vê muitas inovações pedagógicas nessa área, inclusive para falar de ensino de materiais no ensino médio. Tem várias metodologias novas, é muito interessante, com experiências, e esse ano, infelizmente, tinha uma experiência de um professor brasileiro, mas acho que vai ter que ficar para o ano que vem, tá? Bom, queria agradecer pelo tempo até o momento, pela atenção de vocês, abrir para perguntas. Vocês têm aqui os meus contatos, tem aqui o nosso site, e eu vou parar o compartilhamento agora um pouquinho no momento das perguntas, mas a gente pode voltar aos slides ou ao software conforme a necessidade de vocês. Passo a palavra, então, aos nossos queridos mediadores. Mal, muitíssimo obrigado. Maurício. Eu fico bem impressionado toda vez que eu vejo esse site, vejo esse trabalho, porque eu fico
né, sonhando em tê-lo conosco, PB, porque realmente é um tipo de material que, um tipo de software que vai ajudar muito nossos alunos. Aí, só por uma questão de ordem aqui, a gente tem Marcel, que obviamente que tem, acho que vai perguntar, acho que tem duas perguntas, mas eu queria ver com você, Marcel, para a gente primeiro chamar dois alunos. Claro. A gente tem mais tempo de falar com o Maurício, até se for o caso em outro momento, mas tem dois alunos que se pronunciaram, o José Neto e a Carolina Grandissoli. Então, que eles querem comentar alguma coisa, se quiser, José Neto pode aparecer, por favor. Fica à vontade, José Neto. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu só peguei um pouco do que o professor Marcel falou, que como seria impressionante e bom a gente poder utilizar esse software no ensino, principalmente de materiais na engenharia de produção, pois hoje eu vejo uma grande distância dessas disciplinas para a nossa realidade. E com esse software, as funções dele seria incrível, incrível mesmo a gente poder aprender aplicando e vendo essas variações. Esse gráfico que eu fiquei impressionado como você vai filtrando ele até o ponto de você ter o material ideal. Então, era somente isso mesmo. E parabenizar o professor pela excelente apresentação. Obrigado, José. Valeu, Maurício. Então, Kleber, você vai passar a palavra para Carolina agora, é? Alô? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, só não estamos ouvindo o Kleber. Pronto, voltei. Marcel, vamos escutar a Carolina primeiro, pode ser? Carolina está aí? Estou, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. E vendo. Vocês estão me vendo, tá. Só uma colocação que eu faço, que eu sou da engenharia mecânica, e lá a gente tem uma disciplina de seleção de materiais, e a gente, por acaso, usa esse livro, só que a gente só usa o livro, a gente não chega a usar o software. E é muito interessante, porque, como eu posso dizer, quando a gente está lá em elementos de máquinas, a gente só seleciona o melhor material possível e que vai render, mas quando a gente vai para a seleção, que é uma matéria que é optativa, que eu, inclusive, acho que deveria ser obrigatória? Concordo. A gente vê que tem várias variáveis e que muitas vezes, quando a gente está lá em elementos de máquinas, olhando só o Stigler e olhando as matérias, a gente não vê essas outras variáveis. E aí é muito interessante essa aplicação que a gente consegue ter. É só isso mesmo. Sim, concordo. Tem muitos cursos têm a seleção de materiais como disciplina optativa. Eu tive a sorte, vamos supor, de fazer seleção de materiais como obrigatória na engenharia de materiais, mas eu acho que a engenharia mecânica tem muito a ganhar acrescentando isso, e tem, na verdade, todas as disciplinas de projeto poderiam se beneficiar de uma abordagem mais sistematizada de seleção de materiais. Tá ótimo. Então, a gente tem duas intervenções de dois professores, o professor Marcel e a professora Juliana. Tem também, acho que a tia de Maurício, que fala aqui depois, turno do EC. Mas, vamos lá, Marcel. Marcel, que Então, Maurício. trazer. Marcel, viu, Maurício, que é chefe de departamento, então ele é o cara para facilitar, para trazer esse software para a gente. Sim. Assim, um dos aspectos é trazer o software, né, mas que foi o primeiro que eu falei, né, mas pegando o gancho no que a Carolina falou, eu acho que não só como uma disciplina obrigatória, alguma coisa assim, mas que a gente poderia trabalhar, talvez via extensão, não sei ainda, com projetos de natureza, não a natureza do projeto, mas a natureza da abordagem, ela ser multidisciplinar. Eu estou desenvolvendo uma parada de ônibus, um abrigo de parada de ônibus para a cidade de João Pessoa, e ele é um abrigo para pessoas com deficiência visual. Então, a gente tem todo um painel que vai ter lá um sistema que o deficiente visual... Na verdade, a ideia é que todo mundo possa usar, mas que seja focado... O projeto foi pensado para essas pessoas, que tenha o mapa
da cidade, com as rotas dos ônibus lá, o mapa tátil, além do mapa para quem consegue ver, e que o deficiente visual ou qualquer outra pessoa consiga selecionar o seu ônibus, apertar lá e fazer o pedido para o motorista parar. Essa informação vai chegar para o motorista, ele só tem uma pessoa pedindo parada lá, então não vai ter mais aquela história do deixar o bracinho, pedir para o motorista com o braço parar. Mas a ideia não é nem a questão do braço, é porque o deficiente visual, ele não vê qual é o ônibus que vem chegando, e tem paradas que são servidas por, pelo menos a que a gente estudou, são mais de 15 linhas diferentes, então imagina. Aí a gente está no momento agora na seleção de materiais, exatamente, a gente já tem um design do produto, a gente está melhorando a comunicação da parada de ônibus com o ônibus, a gente tinha pensado num totem luminoso em que o motorista visse à distância. As empresas de ônibus pediram para tirar o totem e colocar a informação no painel do motorista, por conta de risco de acidente. Cada parada teria que olhar lá se o... Então, assim, então eu vejo que, por exemplo, a gente começou com uma abordagem na engenharia de produção, já estamos com engenheiros de materiais, engenheiros elétricos, com engenheiros de eu falo em materiais, né? Engenheiros mecânicos, toda essa turma, a cada ano que eu vou avançando no projeto, eu vou englobando mais alunos de outras áreas. E talvez a gente devesse ter essa visão desde o início, tipo, já começar com essa turma de várias, e envolver mais atores possíveis de fora da universidade, da sociedade, né? Que a gente evolui um pouco o produto e mostra para a sociedade, por que vocês não mudam isso? Aí a gente volta e tenta melhorar. Então a ideia é como esse projeto poderia ser, na tua opinião, uma primeira forma de aproximar a universidade da empresa, né? Eu não sei se você chama ela de Granta ou de ANSYS. ANSYS Granta. E se a gente poderia enfim, eu vi no teu mapinha que não tem Nordeste ali ainda, né? Então, como a gente se aproximar. Basicamente, o meu comentário era esse, as perguntas estão todas envolvidas nisso. Quais os tipos de parceria que você já tem, como a gente se aproxima? Tá. A gente tem alguns tipos de parceria acadêmica. O mais comum é a parceria para aquelas equipes de Baja, equipe de barco solar, de todas essas equipes, tanto que com a Universidade Estadual do Amazonas, a gente vai patrocinar a equipe de um projeto de ferry que tem que fazer algumas coisas, que tem que navegar no trajeto Manaus-Tefé, enfim, e é uma competição internacional. Eu digo patrocinar significa que a gente vai disponibilizar licenças, né, do software de pesquisa para eles trabalharem em cima. E aí tem várias situações que a ANSYS também patrocina com licenças do software de simulação e tal. O nosso software especificamente, por enquanto, e historicamente, ele não tem muito essa coisa de versões teste, versões para estudante, versões gratuitas. Então, ele sempre passa por uma colaboração com a universidade, com os professores que fazem, né, que tem que constituem o projeto pedagógico, o projeto de pesquisa ou o projeto de extensão. Isso já foi, digamos, da minha alçada. Hoje em dia a gente passa por parceiros, né, em cada um dos países, porque a ANSYS já tem a sua rede, né, de parceiros em cada um dos territórios, e aqui no Brasil é uma empresa que também é uma spin-off da Federal de Santa Catarina, que chama E3S, que é quem firma esses acordos. Então, eu cuido da parte de relacionamento e vamos dizer, de apresentação dos nossos recursos, mais do ponto de vista técnico, mas aí do ponto de vista comercial, são eles que gerenciam isso hoje. Então, a gente pode ver como que seria possível esse uso num primeiro momento. Eu acho o projeto de extensão, eu sou suspeito porque eu trabalhei muito com extensão quando eu estava no mestrado, então eu acho que os projetos de extensão são excelentes oportunidades de aplicação
né, do conhecimento, de reverter esse conhecimento. A própria natureza interdisciplinar, né? Oi? Até pela própria natureza da extensão, ela acaba sendo interdisciplinar, né? Isso. Então, eu acho que a gente deveria, sim, falar sobre essas possibilidades. Eu convidaria aí, nessa conversa, a minha colega da E3S, para a gente ver quais são as opções possíveis. A gente tem licenças para ensino e licenças para pesquisa, né? As de pesquisa permitem, inclusive, publicação em periódicos, as de ensino permitem publicação só quando ligado a alguma questão de ensino. A extensão, ela fica aí meio que no meio, se não for uma consultoria externa paga, né, que aí tem um viés um pouco comercial, a gente não tem muitos problemas de usar, talvez, o software de ensino na atividade de extensão. Mas aí também precisaria ter essa questão do uso do software de ensino. Beleza. Maurício, obrigado. Ô, Kleber, posso entrar aí? Claro, Fábio. Maurício, eu queria fazer uma provocação. Perguntar, viu? Ela tá escrita aqui, mas ela também pode esperar que ela é colega. Foi mal. Mas vamos lá. É uma provocação, tá, Maurício? Você colocou lá no começo alguns cenários, né? Inclusive um bem atual. Você disse, olha, eu coloquei, inclusive, depois da pandemia. Olhando para um futuro, seja ele próximo ou distante, o que é que você acha que o software, hoje em dia, não tem, ou até mesmo de experiência? Olha, alguns projetos a gente precisava desse módulo, dessa ferramenta, e o software não tinha. Então, seja de experiências ou seja de cenário futuro, o que é que você acha que o software ainda precisa incorporar para que esteja mais ajustado à realidade de quem projeta, seja designer, seja engenheiro, seja qualquer pessoa da equipe que vai participar, às vezes psicologia, dependendo da demanda, às vezes pessoal da área de saúde, fisioterapeutas, TOs. O que é que você acha que ainda precisaria para se adequar um pouco mais a realidade da pesquisa, ou do projeto, desculpa? Sim. Bom, tem acho que duas coisas que eu posso mencionar. A primeira é que a gente, quando fala das propriedades que a gente tem em grande número dentro do software, a gente está falando de propriedades intrínsecas dos materiais. Significa o quê? São as propriedades que dependem só dos materiais em si. O que seria uma propriedade extrínseca? Seria uma propriedade que depende das condições nas quais ela é testada. Então, por exemplo, corrosão, a gente tem alguns dados, poucos, mas a gente não tem muitos. E isso é uma coisa que, com certeza, é importantíssimo em vários projetos. Por que corrosão a gente não tem? Porque para medir as propriedades de corrosão, vai depender de qual meio você está medindo, qual concentração de elementos corrosivos, quanto tempo, etc. São vários fatores e a gente não vai ter necessariamente um valor quantitativo. Na base, a gente, quando tem propriedades de corrosão, muitas vezes são propriedades qualitativas. Outra coisa que falta nas propriedades extrínsecas, mas que a gente consegue, às vezes, contornar com algumas bases, são propriedades, por exemplo, de reologia, de polímeros. Então, no caso, por exemplo, viscosidade de polímeros, isso depende de como é medida, né? Não é uma propriedade específica. Então, qual que é a temperatura, qual que é o mecanismo que foi usado para medição, etc. Isso a gente vai ter em alguns casos, por exemplo, temperatura de processamento, qual que é a temperatura de injeção de tal polímero. Isso a gente vai ter em bases especializadas. Então, a gente tem dados que não somos nós que geramos, são dados que vêm de agregadores, né, instituições que ficam coletando esses dados, por exemplo, com os fabricantes de matérias-primas. Então, a gente vai ter esses dados dos fabricantes. Eles vão falar, olha, a gente testou nessas condições, essas são as propriedades. Então, aí a gente precisa ver, e o software, com aqueles links que eu mostrei, ele permite que eu investigue primeiro na minha base do universo dos materiais, que é essa base consolidada que a gente criou,
e depois que eu me aprofunde. Então eu pego e falei, eu quero usar um ABS, que é um polímero específico. Então eu posso ter o link dentro de uma certa base para ir para a base de fabricantes de ABS, e ali eu vou ter as propriedades que vieram dos fabricantes. E nessa base de fabricantes não são 4.000 polímeros, ou 4.000 materiais, são 100.000 materiais, porque são todos os tipos de formulação de polímero específicas que foram coletadas nesse caso. Então essa é uma primeira resposta. A gente tem falta de propriedades extrínsecas que a gente tenta agregar. Outro elemento de resposta é com relação a essa coisa de abertura para as outras disciplinas. Como eu disse, a gente começou na ciência dos materiais, no departamento de engenharia mecânica, então tem um viés muito engenharia, né, e muito materiais, entre aspas, e aos poucos a gente foi criando novas bases. Então a gente tem uma base de sustentabilidade, onde você consegue plotar gráficos de propriedades das nações do mundo. Então, eu consigo ver a correlação entre pegada de CO2 de uma nação e PIB per capita dessa nação. E eu consigo ver que, normalmente, são as nações que mais consomem, que têm uma melhor situação econômica. Eu consigo ver, o Marcel vai lembra que a gente tinha visto aquelas dimensões culturais dos países, que a gente estudou isso quando a gente estava ali no doutorado? Eu tenho essas propriedades na base de nações do mundo, então eu posso comparar os países culturalmente. Então isso já abre para umas questões de análise. A gente comparou, mas em relação a outras coisas, né? Mas eu tenho exatamente aquelas propriedades que a gente tinha trabalhado. As dimensões culturais do Hofstede estão no software. Então a gente pode avaliar questões políticas, questões econômicas, questões sociais. Isso na base de sustentabilidade. Mas, a gente agora... Maurício, você já tem esses dados, por exemplo, sociais? Por exemplo, você tem lá... a pergunta é sempre, primeira, a base de dados é sempre feita por terceiros ou vocês têm um departamento de testes, de ensaios, de materiais para fazer ampliar as bases? E aí, quando você... Coleta de fabricantes, entendi. Não, na verdade, a gente coleta de pessoas que agregaram e a gente junta. Então, a gente tem uma equipe de dados, mas que simplesmente vai garantir a coesão dos dados dentro do software. E vai verificar... E também e até uma consistência metodológica, porque, por exemplo, você pegar um dado de viscosidade que foi calculado em um método, e depois outro dado de viscosidade de outro material que foi calculado em outro método, foi verificado a partir de outra metodologia, você não consegue fazer realmente esse comparativo, né? Você tem que ter uma consistência metodológica, né? Exatamente. Agora, esses dados, por exemplo, de design e de meio ambiente, quais são, sei lá, os métodos que são utilizados geralmente? São aqueles que são indicados pelos fornecedores desses dados, entendeu? Então, são dados, muitas vezes, que vêm do Banco Mundial, ou que vão vir assim, os dados sociais vão vir de quem agrega dados sociais, os dados ambientais de quem agrega dados ambientais, e está sempre referenciado lá quem que é a instituição que forneceu para a gente. Beleza. Vamos finalmente chegar aqui nas duas últimas perguntas. Juliana primeiro e depois a Tuna, que estão aqui ansiosas para perguntar a Maurício. Oi, Maurício, bom dia. Parabéns pela apresentação. Eu sou professora junto com o Marcel e com o Fábio, no Departamento de Engenharia de Produção. Só que a minha pergunta, ela não tem um viés tão acadêmico, ela tem um viés mais da prática. Por quê? Eu passei 15 anos dentro de empresa, e lá a gente tinha os times de projeto. E a minha pergunta vai na questão assim, da tua experiência prática, como era trabalhar num time de projeto para projetar algo, se você tem essa experiência, e a questão da relação material com custo. Por quê? Porque um dos pontos que se colocava, eu tenho um exemplo prático, o PP era utilizado para a injeção da tampa da máquina de lavar. E queriam se mudar os materiais. Só que para mudar o material tinha que ser feito todos os testes. Só que o que acontecia? Tentava mudar alguns materiais e a hora que injetava, não dava
a consistência adequada, ou formava muita rebarbas, aí o trabalhador ele tinha que fazer muita força. Aí você até colocou o exemplo da espada, né, na sua apresentação. A espada era pesada e foi diminuindo isso. Como é a tua experiência nisso? E que ao mesmo tempo você quer pôr um determinado material, algum determinado material, mas em contrapartida tem outros atores envolvidos que aí tem que chegar num consenso entre esse time. Essa é a minha pergunta para você. Ok. São várias perguntas, né? Mas eu vou tentar responder uma depois da outra, concatenando. Primeiro que, assim, eu tenho pouca experiência de projeto em si. A experiência talvez mais notável que eu tive de projeto foi aquela da escultura que eu mostrei, né? Que foi a artista que fez, que, por sinal, é minha esposa, mas a gente trabalhou junto e foi um trabalho, assim, de meses, tentando entender como seria possível diante de todas as restrições que a gente tinha. E o resultado final, eu fiquei surpreso porque a gente ficou muito próximo daquilo que ela tinha imaginado inicialmente. Muitas vezes é tentativa e erro, nas empresas também, né? Muitas vezes você tem aquela coisa de, eu acho que eu posso fazer agora por manufatura aditiva, vou testar. E você faz, dá certo, não dá certo, mas é tentativa e erro. Então, isso implica custo, isso implica tempo, isso implica desperdício. E o que a gente propõe com essa metodologia sistematizada é que você reflita antes de fazer uma tentativa. Então, se eu puder, eu vou só compartilhar rapidamente um outro slide que eu ainda tenho, daquele projeto daquele estudo de caso que eu não fiz, porque o que acontece? Esse é um estudo de caso de uma porta de um carro. E a gente, muitas vezes, parte de um material de referência. Então, a gente tem uma ferramenta que permite substituir materiais facilmente, a partir de propriedades. Então, a gente define o que é importante ser mantido, o que precisa ser aprimorado, e a gente vê quais são as mudanças. A gente consegue comparar materiais em questão de minutos, tá? Assim. Mas a gente, por exemplo, aqui tem a questão de minimizar a massa, minimizar custo, né? Você falou também dessa dimensão essa dimensão econômica. Vamos supor que a gente chega nesse gráfico aqui, numa análise bem complexa, tal, onde a gente tem aqui os materiais ferrosos, onde a gente vai ter aqui alguns materiais não ferrosos. Não tá. Nós não estamos vendo sua tela, não, Maurício. Desculpa. Eu esqueci de compartilhar. Olha só, no caso desse estudo agora, aqui, a gente tem um material de referência, e aí a gente chega nesse resultado aqui para a seleção. Então, a gente vai ter materiais ferrosos aqui, que são mais baratos, porém mais pesados. A gente vai ter ligas não ferrosas, a gente vai ter alguns polímeros que podem ser interessantes, e a gente vai ter compósitos. O que a gente faz? A gente tem duas ferramentas interessantes. Uma de modelagem de compósitos e uma de estimação de custo de peças. Então, isso para a engenharia de produção é assim, primordial. A primeira ferramenta vai permitir que a gente faça compósitos, por exemplo, com fibra natural. Isso é interessante porque a gente consegue avaliar a performance antes de fabricar esses compósitos. Então, os compósitos depois podem ser testados e tal, mas a gente já vê que a performance deles está melhor do que dos outros compósitos ou dos outros materiais. Ok. O estimador de custo de peças, o que ele permite? Eu vou colocar aqui informações do meu material. Então, quanto que vale o refugo, quanto que eu consigo, qual que é o peso da massa, o tamanho, qual que é o tamanho do lote, e eu posso fazer pontos para diferentes tamanhos de lote, inclusive, posso percorrer uma faixa de lotes. Eu tenho aqui o processo primário, posso dizer se é uma forma padrão, se é uma disponibilidade de forma também customizada ou não, o fator de carga da máquina, o overhead, o tempo de amortização, incluir processos secundários, etc. E aí, o que eu obtenho? Eu obtenho gráficos desse tipo, onde, por exemplo, no caso daquele carro,
eu vejo que o compósito que eu tinha feito com uma fabricação por moldagem de compósitos, para bateladas pequenas, o preço unitário dele é mais baixo do que os outros. Até certo tamanho de lote, eu vou poder fazer isso, porque o custo do ferramental dele é sempre o mesmo, que é praticamente fazer individualmente cada peça. Quando eu parto para um polímero, o ferramental dele começa a ser amortizado e começa a compensar antes das 1.000 unidades. Então, assim, se eu for fazer um carro conceito de poucas unidades, eu faço de compósito. A partir de umas 500, 600 e até 10.000 unidades, eu posso fazer de polímero injetado. E olha, eu estou falando da parte econômica, mas eu também estou falando de parte técnica, porque ele também passou os requisitos anteriormente. No estudo de caso, a gente explica. Do ponto de vista mecânico, o polímero também serve. E aí, se eu quiser fazer uma série muito grande, aí o ferramental do alumínio ou do aço, né, com a estampagem, aí começa a ficar interessante. Então, é assim que a gente pode introduzir dimensão econômica e fazer essas considerações antes de se meter a fazer testes. Os testes, eles sempre vão ser necessários, né? Teste de produção, etc., para a gente ver essas coisas, e aí eles vão depender dessas propriedades, né, dos fabricantes, né, de processamento de uma resina, etc. Mas, quanto antes a gente fizer essa escolha, já levando em consideração o máximo de fatores possível, melhor vai ser depois, menos a gente vai desperdiçar tempo, energia e material no final. Excelente, Maurício, obrigada, tá? Porque a minha área é engenharia do trabalho. Então, eu sempre vejo a questão do material, o peso desse material, então ele é o que influencia demais. Então, assim, custo, material e peso. Então, é algo que a gente vê muito dentro dessa questão do projeto. E, assim, foi excelente mostrar esse gráfico que dá para ver bem. Parabéns, viu? Obrigado. Muito bom, Maurício. E quando a gente vê as possibilidades a cada momento que você apresenta mais uma possibilidade, mais uma ferramenta, mais a gente se encanta e deseja, né, esse software. E a gente tem, então, aqui, para encerrar, porque a gente já está no nosso tempo bem limite, a Tuna, do EC, que vai perguntar também a Maurício. Fica à vontade, Tuna. Obrigada. Primeiro, bom, eu não estou me vendo aqui. Maurício, você está me ouvindo? Estamos vendo e ouvindo. Então tá, eu primeiro queria dar os parabéns a vocês todos, eu sou completamente leiga, mas vocês em particular, Maurício, têm uma capacidade de tornar acessível a linguagem e humanizar um pouco a engenharia, porque eu sou da área artística e a gente sempre tem aquele bicho de 7 cabeças que é engenharia, só que no teatro eu também trabalho com materiais, com cenário, enfim. Mas a minha pergunta é mais do ponto de vista do cotidiano. Tem uma questão diária que é a questão do colchão. E a gente vê esses colchões novos que tem uma questão, um estudo de temperatura, de material, tem até o material utilizado pela NASA. Eu queria saber como é que é feita essa escolha de materiais para a vida cotidiana em função da saúde, da sustentabilidade, do conforto. Como é que é feita essa escolha, Maurício? E sempre ligada a essa questão do cotidiano, né? Tá. Claro que são materiais mais caros, né? Mas, enfim, acho que eles vão barateando conforme a familiaridade, né? Com esses materiais. Mas eu queria saber como é que é feita essa escolha e como é que você chega porque você falou muito da questão da temperatura, que é uma coisa que me surpreende muito, em geral. Como é que você chega numa temperatura ideal para a saúde e para a sustentabilidade? Obrigada. Tá. O Marcel também quer fazer um comentário a respeito da humanização da engenharia. Quer fazer e eu respondo tudo junto, Marcel? Não, é só um comentário rapidinho. Porque quando se fala muito dessa questão de humanizar a engenharia, né, é uma ciência dura, etc., eu costumo brincar com os alunos e até com outros professores de outras áreas da universidade, dizendo que
a engenharia é uma ciência humana, né? É uma ciência humana porque é feita por humanos e para humanos. Então, realmente, assim, durante muito tempo houve essa ideia de engenharia como ciência dura, ciência pesada, ou de pessoas que eram, sei lá, meio que naquele estereótipo de robotizadas, alguma coisa assim, ou mais frias. Mas eu sinto que é uma coisa que tem mudado muito com o passar do tempo, na postura dos engenheiros, na forma de... a maioria dos engenheiros que eu conheço toca um instrumento, né? Então, tem um lado artístico também. Então, e, além disso, a engenharia, eu costumo dizer até para os professores de outras áreas, é a arte de realizar os sonhos da humanidade, né? Porque você tem um sonho de voar, o engenheiro vai lá e você tem um sonho de ir para a Lua, são os engenheiros. Então, a gente acaba realizando os sonhos da humanidade e, às vezes, não se percebe desse caráter até um pouco poético da engenharia. Depois desse... Se que a não me gente tem engano... ignorância, né? E se não me engano... Eu acho que essa subjetividade o Maurício traz porque ele também é artista, né? Então, e essa didática dele, sem ser acadêmica, torna para a gente muito mais acessível e muito mais interessante, né? Muito bom. Se não me engano, tem uma citação do Darcy Ribeiro que fala justamente sobre isso, sobre o lado humano e social da engenharia, mas eu não estou com ela aqui, não vou poder citar, mas eu concordo plenamente. Fiz um mestrado quase que só sobre isso, então eu sou suspeito para falar. Mas para responder um pouco às perguntas de vocês dois, eu vou compartilhar de novo a minha tela e eu quero mostrar só por alto algumas coisas que são possíveis de se considerar nesses projetos todos, digamos, interdisciplinares que vocês mencionaram. Então, que seja um projeto ligado à sustentabilidade, que seja um projeto ligado a questões humanas, questões de saúde, tanto o produto também, né, como esses produtos biocompatíveis e tal. Primeiro que a gente tem uma ferramenta aqui, que é uma ferramenta de ecoauditoria simplificada, então é uma análise de ciclo de vida simplificada que permite você avaliar depois, em função de certos parâmetros, os impactos ambientais, pegada de CO2, energia incorporada e também, na versão mais completa, custo, associado a cada um dos projetos, cada um dos designs que vocês fazem. Então, essa é uma dimensão, uma maneira de você abordar. Eu sei que o professor Kleber vai falar sobre critérios ambientais, ou já falou, então eu não vou me aprofundar nisso. Tá bom, então é por isso que eu nem falei muito hoje sobre isso. Dentro da nossa base, a gente tem uma nova base de dados que é de dispositivos médicos. Então, eu acredito que os materiais, como a gente viu, eles vão ser cada vez mais importantes para dar suporte a um monte de disciplinas diferentes. Essa base de dispositivos médicos, ela já tem departamentos de medicina interessados, ou de engenharia biomédica, né, ou de cursos ligados à parte biomédica que estão interessados em usar para mostrar para os alunos a questão dos produtos, né, dessas áreas. Então, a gente tem aqui uma série de produtos diferentes, né, então você vai ter vários tipos, né, aqui são 50 tipos de produtos meio genéricos, né, então você pode ver até o que é um stent e tal. E aí você vai ter exemplos de produtos que foram aprovados pela FDA americana, e já com alguma ficha, algumas informações. Então, por exemplo, no caso da área de saúde, é muito assim que funciona. Ele já tem algo que foi aprovado, então é muito mais fácil você partir de um exemplo aprovado para desenvolver uma inovação em cima, do que você começar uma coisa completamente do zero. Óbvio que tem outros tipos de inovação que requerem isso, mas nesse caso você parte de coisas já existentes e você inova a partir delas. Então, isso é um exemplo de como a gente está adentrando isso. E aí, por exemplo, se a gente entrar também no universo de materiais, a gente vai ter propriedades de materiais de origem biológica, né, que são importantes também na hora de fazer a projetação também de um produto. Mas se a gente for entrar, por exemplo, num polímero, se não me engano, nessa base,
se eu pegar aqui, sei lá, o policarbonato, eu acho que eu vou ter também propriedades de biocompatibilidade. Talvez não nessa base, talvez na base... aí eu tenho se é um material biomédico, aqui já tenho isso. Numa base mais avançada de nível 3, eu vou ter propriedades de biocompatibilidade, de possibilidade de esterilização e tal. Então, os materiais, aos poucos, vocês vão vendo, eu usei esse software pela primeira vez 12 anos atrás, não tinha tudo isso, né? Hoje, como a gente tem essas interfaces com tantas outras disciplinas, a gente começou a expandir o rol de propriedades. E aí, para concluir, pegando a deixa da Tuna sobre propriedades térmicas e colchão da NASA, vou só mostrar o sintetizador que a gente tem, que permite estimar propriedades, né, estimar o custo de peças que eu mostrei, mas estimar propriedades de materiais baseado em modelos numéricos, modelos analíticos. A gente tem materiais, por exemplo, de expansão térmica controlada. E aí, esses materiais são muitas vezes, por exemplo, alguns dos casos de espuma poliuretana, que é usada, por exemplo, nos colchões, esses colchões de espuma que a gente agora tem. Então, é uma expansão controlada de um polímero que pelo fato de ser uma espuma, então vai ter ar dentro, então vai ter certas propriedades mecânicas, mas também vai ter propriedades térmicas de isolamento, por exemplo, térmico, pelo fato de você ter essas partículas de ar que ficam ali dentro do material. Então, a gente tem como também adicionar esses modelos analíticos numéricos para ir completando as nossas análises se tiver faltando alguma informação. Temos também uma série de elastômeros, né, e outros polímeros aqui que também podem ser usados nessas comparações ou para esse tipo de produto. Tá? Então, resumindo, tem a questão da comparação de materiais, partindo de um material existente e vendo o que pode ser feito a partir dele, então uma inovação a partir dessa comparação, e tem a previsão, a simulação, e é aí que também tem essa questão da simulação que a ANSYS faz muito nos softwares, que é prever o comportamento de materiais a partir de modelos numéricos. São dois vetores importantes para expandir o campo de aplicação dos materiais para outras disciplinas. Maurício, meu querido, a gente vai ter que encerrar, porque já é quase meio-dia, mas lhe agradecer mais uma vez pelo excelente momento. A gente aprendeu muito, como sempre, conversar com você é sempre aprendizado. Eu não vou estar nem rasgando cedo aqui, senão vou aparecer perigo. Tanto que eu lhe admiro. E obrigado, Mal. Obrigado de verdade pela sua parceria. E obrigado a todo mundo que participou. E a gente ainda dá aí uma falinha para Marcel e Fábio fazerem as despedidas. E, do ponto de vista técnico, só lembrar que a gente está gravando, né, e que Marcel está publicando os vídeos no YouTube do departamento. Marcel pode reforçar isso aí depois. Obrigado, Mal. Obrigado a todos. Então, eu agradeço pela última vez a Maurício, que eu já vim agradecendo durante o vídeo. Foi muito bom, muito didático. Eu concordo com a Tuna. Maurício, ele tem realmente a capacidade de falar de coisas complexas de maneira simples. Isso é uma virtude pedagógica que eu acho que todos nós que trabalhamos com educação, com ensino, deveríamos tentar ir desenvolvendo. Isso é uma capacidade que nunca é adquirida, ela é sempre renovada, né? A gente tem que estar sempre trabalhando para... Será que eu estou alcançando o meu público? Será que eu estou conseguindo explicar? E esse é um elogio recorrente que eu acho que o Maurício merece. Eu agradeço a disponibilidade, os exemplos que você trouxe, Maurício, são muito inspiradores, tanto do ponto de vista artístico, quanto dos projetos de engenharia que você trouxe como exemplo, eles são muito legais, e eu agradeço, assim, a disponibilidade para nos ajudar a entender desse universo, né? Então, e também, já deixando a sementinha, né, a gente continuar em contato para conseguir fazer essa ligação e conseguir
trazer o software para o Nordeste, começando pela Paraíba e indo para outros estados também. Eu acho que pela Paraíba, porque a gente se conhece, né? A gente já tem essa amizade, então a gente consegue fazer essa conexão, tá bom? Um abraço para você, se cuide, fique em casa e espero que você possa ir para a França o mais rápido possível para continuar as suas atividades. Um abração, cara. Obrigado, Marcelo. Maurício, eu agradeço também, obrigado aí, a disponibilidade, né, e de poder ajudar esse pequeno projeto que a gente teve, né, agora. Sinta-se convidado a participar também, né, dos próximos momentos. A gente se encontra na terça-feira no mesmo horário, né. Com certeza, para os demais, vamos resolver o problema do link. Não é possível que a gente consiga fazer maravilhas como essa de materiais e a gente não consiga resolver o problema de um envio de link. Nós vamos resolver isso, tenho certeza, tá? Então, Maurício, eu agradeço demais e acho que Kleber faz o fechamento aí, né? Eu só queria pedir uma coisa. Quem puder ficar um pouquinho antes de sair da sala, porque eu vou colocar o link para o primeiro vídeo que eu já coloquei no YouTube, e aí, como o canal é o mesmo, vocês acessam o canal para ver os demais. O de Fábio, que foi o primeiro, a minha que eu estou postando agora, porque tive que cortar 3 horas de vazio, que a gente esqueceu de desligar a gravação, e depois eu vou colocar hoje a palestra de Maurício, tá bom? É só para vocês não fecharem a sala para receber o link, tá bom? Só isso. Marcelo, tu vai colocando aí o link enquanto o Maurício faz as observações finais, tá bom? A despedida dele, né? Tá bom, tranquilo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de falar para os alunos, para o pessoal dos 2 departamentos. Assim, como eu disse, também é uma paixão, essa coisa da pedagogia e do melhoramento do ensino de engenharia no Brasil, e eu acho que, assim, eu estou num lugar certo por poder trabalhar com esse software pedagógico que também, como eu disse, sou suspeito para falar, acho muito bom. A gente, foi o que na minha graduação mais me estimulou, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né, estimular os alunos, estimular essa curiosidade e essa vontade de aprimorar o mundo que está à nossa volta com os materiais, com os produtos. Eu queria deixar também para vocês o convite de virem lá no site, na grantadesign.com/education, mas enfim, vocês entram na parte de educação, darem uma olhada nos conteúdos que a gente tem. Como eu disse, eu acho que vai ter muita coisa que pode ser já, mesmo sem o software, muito útil e muito que pode apoiar vocês em várias iniciativas que vocês vão ter de projetos e de metodologias de aprendizagem ativa, e também convidá-los a participar dos nossos seminários online, porque a gente também faz, a gente acaba divulgando lá, e enfim, que a gente continue em contato justamente, a gente pode marcar uma reunião com outros professores do departamento que não tenham podido, ou dos departamentos, né, que não tenham podido estar presentes hoje, para falar especificamente de quais bases de dados, quais ferramentas poderiam ser úteis para vocês, e convidar o pessoal da E3S, né, que nos apoia aqui no Brasil, para ver como que a gente viabiliza esse uso na UFPB, porque vou rasgar a seda para vocês, os professores, né, só os poucos professores que eu conheço da UFPB, que já foram lá para a França, que a gente conheceu lá no departamento, o nível é incrível, a cidade é incrível, eu tive a oportunidade de ir agora recentemente, então vai ser um prazer, assim, quase pessoal de fazer com que seja possível vocês usarem os nossos recursos completos e tal. Então, obrigado novamente aos amigos, aos colegas, aos professores, aos alunos, à família, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigado a todos.